A nossa vida é basicamente uma montanha-russa, nós temos nossos altos e baixos. Oi, gente! Meu nome é Ana Paula. O meu é Beatriz. E vocês estão no Diário de Areia, que é um canal de comunicação onde vamos falar sobre o meio ambiente, o corpo e a mente. Nós somos oceanógrafas, então cuidar do ambiente é algo muito nosso e nós nos formamos para ver os oceanos e entender o que está acontecendo. E na faculdade nós acostumamos a olhar as coisas num grande contexto, numa forma mais distante. E eu acho que nesse caminho nós acabamos esquecendo de olhar a menor escala também. O nosso dia a dia, as nossas pequenas atitudes que vão determinar se em aqui 10, 20 anos os oceanos eles vão ser só plástico. Você vai ter mais plástico do que você tem animais. As nossas formas de consumo, as nossas opções, se você prefere comprar uma coisa reutilizável ou algo descartável, vão determinar muito. E a gente quer falar um pouco de como tornar o dia a dia mais sustentável. É algo que nós estamos trabalhando, nós não chegamos na reta final, naquele ideal de zero lixo, mas existem estratégias que você consegue facilmente adaptar para o seu dia a dia para você viver em harmonia com o ambiente. O segundo aspecto é o corpo. Nós cuidamos do ambiente e a gente esquece que a gente precisa cuidar do nosso corpo. No nosso caso é o ambiente, mas para muitas pessoas é o trabalho, a faculdade. Então você foca em, eu tenho que me dedicar 100% para aquilo, para fazer aquilo, e o nosso corpo ele vai sendo adiado. Então aqui 3 meses, ou quando esse projeto terminar, eu vou no médico ver essa dor nas costas que tá me incomodando. Quando eu terminar aquilo, eu vou fazer aquela viagem que eu sonho em fazer. E não, a gente não pode esquecer de cuidar a gente no caminho, porque senão aquele amanhã nunca vai chegar. A gente quer trazer um pouco de como nós adicionamos os cuidados com o nosso corpo, seja naquela hidratação, uma alimentação cuidado, melhor, alimentações em horários normais do que 3 horas da manhã. A gente precisa dormir, a gente precisa comer bem para o nosso organismo funcionar. Nós somos um animal, né? Não sei. E agora a mente, que seria o nosso terceiro tópico. Durante toda a nossa formação a gente escutava muito falar sobre a palavra resiliência. E o que seria a resiliência? Resiliência é a capacidade de um organismo, de um ecossistema, poder voltar a um certo equilíbrio depois de um distúrbio. Então é poder encontrar esse equilíbrio. E a gente sempre falava sobre determinada espécie encontrar o seu equilíbrio após um impacto ambiental, ou determinado ecossistema encontrar o seu equilíbrio, a sua resiliência. Mas e nós? Cadê a nossa resiliência? Então, durante toda a minha graduação, eu fui meio que deixando a minha resiliência mental de lado. E nós vivemos numa sociedade que a nossa vida é basicamente uma montanha-russa. Nós temos nossos altos e baixos. Então, a gente sempre tem algum distúrbio que a gente precisa se recuperar dele. A gente precisa se recuperar mentalmente dele. Passar esse problema que muitas vezes talvez é psicológico, te deixa mal, te deixa triste. A gente vai falar um pouquinho dessa capacidade de tentar sempre voltar para o seu equilíbrio, para o seu momento de paz após um distúrbio. E é entender que os distúrbios eles acontecem. Eles acontecem porque você não consegue controlar o externo e porque o nosso interno também ele é variável. Então, uma mudança hormonal vai mudar o seu humor, pode fazer com que você não se sinta bem. E nesse dia, nessa semana, você não vai trabalhar da mesma forma que você trabalhava antes e tá tudo bem, entendeu? É meio que tipo, você aceitar que tá tudo bem e se perdoar, porque eu acho que a gente se culpa muito quando acontecem esses distúrbios, assim, tipo, a gente vê que nós não estamos no caminho certinho que nós consideramos o ideal. Isso é o tempo inteiro. E é aprender a conviver com essas mudanças de uma forma mais pacífica. Aceitar um pouco mais essas diferenças do que a gente espera ser do que o que a gente está realmente sendo, né? Essas são as 3 principais temáticas que nós vamos trazer aqui no Diário de Areia. Sempre tratando mais, dando o nosso ponto de vista, a nossa experiência pessoal para falar sobre esses assuntos. Então, com o tempo, a gente vai escrevendo com vocês o nosso próprio diário, passando as nossas experiências para vocês, esperando que talvez a gente encontre aí pessoas que também tenham passado por isso e a gente cria esse meio de comunicação. Então, se vocês gostaram, não se esqueçam aqui de se inscrever no canal
e venham com a gente construir essa história, escrever esse diário.